Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã que me escuta nesta nova semana que vai começando com a graça de Deus, segunda semana do tempo comum, o tempo vai passando, hoje já é dia 15 de janeiro, segunda-feira. Deus abençoe sua semana e te conceda dias benditos com a graça do Espírito Santo. Que Nossa Senhora nos ajude a vivermos bem cada dia, onde nós vamos meditando com simplicidade, com tranquilidade a palavra que Deus vai nos colocando a cada dia. Por isso vamos escutar o Evangelho de hoje que a liturgia nos apresenta, São Marcos capítulo 2, versículos de 18 a 22, que diz assim: Naquele tempo os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com ele? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado no meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, a realidade do jejum é parte da nossa espiritualidade. Hoje em dia, quase não se fala mais disso, porque nós estamos perdendo, infelizmente parece, esta noção das realidades divinas e positivas que nós temos. Embora muitos ainda vivem esta prática e nós precisamos vivê-la mesmo, mas infelizmente fala-se tão pouco dessa bendita experiência que é o jejum. O que é o jejum? O jejum é nós que colocamos uma norma sobre nós para dominarmos o nosso corpo, nos colocarmos no espírito de oração, onde eu quero mostrar a mim mesmo que eu posso, com a graça de Deus, dominar-me a mim mesmo para elevar o meu espírito em oração. Eu me abstenho de algo, mostrando que pela graça de Deus eu sou forte, mostrando que eu dependo de Deus, mostrando assim a mim mesmo que sem Deus eu sou fraco, só Ele me fortalece, onde eu tenho sobre mim um autodomínio. Eu me domino, minha carne não me manda, eu me comando, eu posso me impor esta realidade que colocam rédeas às minhas paixões, colocam rédeas aos meus sentimentos, aos meus desejos. Por isso que é tão belo esta atitude do jejum, porque às vezes nós não conseguimos rezar, produzir, porque estamos empanturrados, de barriga cheia, não é? Estamos como que anestesiados. Mas quando estamos leves, de estômago vazio ou quase vazio, estamos limpos, purificados, aí nós conseguimos pensar melhor, nós conseguimos nos dispor melhor, com mais dinâmica. É assim que o jejum vai nos colocando na realidade espiritual. E por isso Jesus fala dessa bendita realidade no Evangelho de hoje, né? Ele que é o noivo, e os discípulos estavam vivendo aquelas alegrias de ter o noivo no meio deles, não podiam jejuar. Como é que nós vamos numa festa de casamento e fazer jejum naquele momento? Não dá. Mas Jesus dizia, olha, vai chegar um momento em que o noivo vai ser tirado e aí vocês jejuarão. É o momento da igreja, é o tempo da igreja que nós estamos vivendo agora, não é? Esse momento em que nós vamos pelo jejum nos autodominando para abraçar uma realidade grandiosa. O jejum dos fariseus era apenas para cumprir a lei. O nosso jejum não, tem um fim. O fim é Deus. Eu quero com leveza, com liberdade, estar em Deus, me relacionar com Deus, num autodomínio onde eu deixo a graça habitar em mim e eu coloco rédea aos meus sentimentos. Eu ofereço aquilo
por amor, né, para um crescimento interior. Por isso que Nosso Senhor fala de vinho novo colocado em odres novos, porque nós não fazemos o jejum com aquela mentalidade, porque nós somos esses odres novos, né, que precisamos receber vinho novo, porque se nós temos aquela mentalidade velha do jejum e recebemos o novo que Jesus nos traz, o odre arrebenta. Vinho novo odres novos recebem vinho novo. Nós que somos novos em Cristo recebemos esta nova mensagem que a igreja vai nos trazendo, Cristo vai nos trazendo pela igreja, e nós vamos assim, pelo jejum, nos conectando melhor com Deus, nos autodominando, oferecendo aquilo também em expiação, oferecendo o nosso jejum, unindo-nos à paixão de nosso Senhor. Então, meus irmãos, se você não tem a prática do jejum, você pode procurar na internet, há muitos vídeos e informações sobre isso, mas é uma realidade tão bonita que nós deveríamos ter conosco. Uma realidade muito libertadora, viu? Quantas experiências de conversão eu já ouvi de pessoas que jejuaram por outras pessoas, pessoas que se santificaram a outros, cresceram na espiritualidade pela prática do jejum. Não é algo fora de moda, não é algo extinto. O jejum deve estar presente nas nossas ações espirituais, para nos autodominar, para nos livrarmos do peso, da gula, para nos livrarmos da nossa carne que quer nos dominar. Não, quem nos domina é a graça de Deus. Nós colocamos limite aos nossos desejos, às nossas paixões, e o jejum nos ajuda neste controle de nós mesmos. Que o Espírito Santo ajude você e te dê a graça de viver bem esta prática de jejum tão bonita e tão santa. Por isso, meus irmãos, rezemos. Senhor meu Deus, quero ser esse odre novo que recebe vinho novo da Tua graça. Purifica-me, Senhor. Me ajuda, Senhor, a receber as virtudes de que necessito. Ajuda-me, Senhor, a ter esta virtude, esta prática de jejuar sempre, de viver a caridade, de rezar mais. Ajuda-me, Senhor, a não me esquecer destas dinâmicas espirituais que a igreja me coloca. Eu preciso do Teu socorro, Senhor, para que assim eu vá me configurando, me conformando à Tua imagem. O Senhor que também jejuou, que amou e rezava constantemente. Ajuda-me, Senhor. Meu irmão e minha irmã, Deus abençoe você por intercessão da Virgem Imaculada, nossa Mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.